Boa noite, meus amados e queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma vez o nosso estudo bíblico das quintas-feiras, onde nós nos debruçamos sobre a palavra de Deus para estudá-la e buscar absorver dela aquelas orientações que o Espírito Santo tem para as nossas vidas. Eu considero esse momento, como todos os momentos de culto, um momento muito especial. Um momento em que esse não volta mais. Se nós perdemos, ele não retorna. A palavra que é lançada e é trazida por Deus aos nossos corações, ela volta sim, renovada, em outra situação, mas essa, quem não estiver atento a ela, quem não estiver atento a este momento de culto, ele não volta mais. A vida passa, é rápido. Então eu louvo a Deus por esse momento, um momento muito especial na vida dos filhos de Deus. Eu quero, mais uma vez, reiterar aqui meu boa noite a todos e quero convidar a você que está nos assistindo e nos ouvindo a que façamos uma leitura no livro dos Salmos, o capítulo 104, leremos os primeiros 5 versículos, Salmo de número 104, os primeiros 5 versículos, ok? Vamos então à leitura do Salmo 104, os primeiros 5 versículos. Diz assim a palavra do Senhor: Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto, tu estendes o céu como uma cortina. Pões nas águas o vigamento da tua morada, tomas as nuvens por teu carro e voas nas asas do vento. Fazes a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Lançaste os fundamentos da terra, para que ela não vacile em tempo nenhum. Eu hoje estava lendo um artigo, hoje à tarde, sobre a vastidão do universo, e os cientistas dizendo ali, falando sobre distâncias, como por exemplo, 14 bilhões de anos-luz para se chegar a uma determinada constelação. E eu fico tentando imaginar aquilo, mas é impossível, irmãos, impossível para nós calcular a vastidão do universo. É algo inimaginável. Nem os próprios cientistas, astrônomos, eles colocam números, capacidades, mas a mente, nenhuma mente humana consegue absorver isso. Também hoje eu estava lendo sobre as explosões em nosso Sol. O quanto isso influencia a Terra. E também estava lendo sobre todos esses artigos. Eu gosto muito de ler artigos variados, e astronomia, eu gosto muito de astronomia. E eu estava observando a grandeza de Deus. É impossível não se curvar ante a majestade de Deus. Como diz aqui no Salmo 104, tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade. Eu não sei se os irmãos já perceberam, eu acredito que sim, porque para os membros da igreja presbiteriana, eu estou pastoreando esta igreja há 21 anos.
já vamos para 22 quase. Então os irmãos já devem ter percebido que eu nunca começo minhas orações sem exaltar a magnitude de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus. É a primeira coisa que eu faço quando eu oro. E é a primeira coisa que nós devemos fazer quando estamos buscando cultuá-lo. Assim como Isaías disse, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E então ele descreve a majestade de Deus. E é assim que nós devemos nos aproximar do nosso Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, eterno, glorioso, bendito, magnânimo Senhor, Criador dos céus e da terra, Criador do universo, Criador de cada um dos seres que habitam a nossa terra, e de forma especial, Criador de cada um de nós, nos trouxeste à existência para a tua glória. É impossível para nós, com a mente que temos, com os limites que temos, alcançar a grandiosidade da tua glória, Senhor. É algo inimaginável. Mas cremos pela tua palavra que um dia o veremos face a face. Assim diz a tua palavra. Um dia teremos a mente de Cristo. E um dia, saberemos tudo aquilo que ansiamos saber e não sabemos porque somos finitos, falhos e espiritualmente imperfeitos. Mas o Senhor, com misericórdia, há de nos revelar as suas grandezas, como revelaste ao teu servo Paulo. Ó Deus amado, a ti toda a honra, toda a glória e todo o poder. Rogamos-te que aceites este culto que te prestamos, usando o teu próprio Espírito Santo para nos capacitar, dirigir, orientar, e assim nós podemos te cultuar em espírito e em verdade. Assim como tu disseste àquela mulher à beira do poço, um dia chegará em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E nós cremos que o Senhor já realizou isso em nossas vidas. Ser propício a nós. Nós te louvamos, nós te engrandecemos, nós te adoramos em o nome do teu Filho Jesus, hoje e para todo o sempre. Amém. Ok, meus irmãos, nós lemos aqui o Salmo 104, logo depois nós temos o Salmo de número 105, e que eu quero ler os 3 primeiros versículos do Salmo 105, ok? Salmo de número 105, os 3 primeiros versículos. Diz assim o texto sagrado: Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Eu quero convidar a você, meu irmão, você, minha irmã, para que cante conosco, se possível for, o hino de número 92. Tem como título no nosso hinário presbiteriano A Fé Contemplada. O hino diz assim: Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter. Nós, logo depois deste hino, nós vamos apresentar alguns pedidos de oração e vamos dar a oportunidade para que você, para que todos nós,
nos curvemos diante do Senhor Todo-Poderoso para lhe pedir as bênçãos que precisamos e que Ele conhece muito bem. Então cante esse hino, se você puder, já cante com essa visão. Nós hoje vamos falar sobre visão espiritual, né? Daqui a pouco. Então cante já com essa certeza, com essa visão, ok? De receber a bênção de Deus. Então nós vamos cantar o hino de número 92, a fé contemplada, ok? Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça crendo que há de obter, esperando sem na fé enfraquecer. O Senhor a fé contemplará. Tua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde à petição. Tua fé Jesus contemplará. Quantas maravilhas Deus realizou por alguém que firme nele confiou e que da promessa em nada duvidou. O Senhor a fé contemplará. Viu a fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde à petição. Fé Jesus contemplará. Sim, creiamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. O Senhor a fé contemplará. Tua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde à petição. Tua fé Jesus contemplará. É isso, meus queridos e amados irmãos. O Senhor contempla a fé daqueles que o buscam em sinceridade, que o buscam de maneira correta. Ele contempla a nossa fé. Eu quero citar aqui alguns pedidos. Quero pedir que os irmãos se lembrem de orar pela reunião do nosso presbitério que vai acontecer a semana que vem. Então peço que os irmãos orem em favor da nossa reunião do presbitério semana que vem. Quero pedir também que os irmãos estejam orando para que todo o processo de legalização da nossa igreja se conclua o mais rápido possível. Já estamos agora pleiteando o alvará, não é? E o contador já está com toda a atividade da igreja, o CNPJ aberto, já está tudo certinho, a conta da igreja, que só poderá ser divulgada a partir da semana que vem, porque estamos aguardando uma confirmação
da aprovação dessa conta no Itaú. Então, semana que vem já teremos isto certinho, mas a conta já foi aberta e está tudo direitinho, ok? Quero também pedir aos irmãos que continuem a orar em favor dos pastores Cairo Miron, Cleander Vieira e César Augusto Emerick. Esses 3 homens, esses 3 pastores, eu peço que os irmãos estejam orando por eles. Todos os pastores nossos estão enfrentando dificuldades de enfermidade. Também quero pedir aos irmãos que os irmãos estejam orando em favor das nossas autoridades. Não esqueçam disso, é bíblico, é 1 Timóteo capítulo 2, é uma exortação do Espírito Santo, que nós estejamos sempre lembrando das nossas autoridades, sejam elas eclesiásticas, civis, não importa. Temos a obrigação de orar em favor daqueles que estão em evidência, para que tenhamos vida tranquila e mansa sobre a terra. É a palavra de Deus quem nos diz, ok? Nós estamos muito gratos a Deus pelo restabelecimento da filha da irmã Sueli, que já está em casa com o seu neném, ficou praticamente 1 mês e meio, quase 1 mês e meio, né, no hospital, e o seu bebê, desde o 1º de junho, ela estava sem o seu bebê, né, alimentava, levava um bebê ali, ela alimentava o bebê, mas agora, graças a Deus, já estão juntos, ok? Também quero continuar pedindo pela nossa irmã Maria Maia. Ela tem sentido muitas dores na sua perna, no seu joelho, e a nossa irmã Rosa, né, a esposa do presbítero Boanerges, que também tem enfrentado muita dificuldade, muitas dores, né? Fez os exames e os exames constataram uma série de problemas na parte óssea e muscular e nervosa, da parte de nervos, né? Nada a ver com o cérebro, a cabeça, nervos no sentido de nervos mesmo, que comandam o nosso corpo. Então, vamos orar em favor também da nossa irmã Rosa, ok? Eu acredito que eu não tenho aqui mais nenhum pedido, mas eu estou recebendo aqui agora, eu vou passar para os irmãos, estou recebendo nesse instante aqui, tá? A irmã Aparecida agradece pela melhora do Natanael, né, que estava entubado e em breve já estará indo para casa. Deve ser amigo ou conhecido da irmã Aparecida, não é? A irmã Carlota pede que oremos por... O nome da pessoa é Joubert, né? Pela saúde do Joubert. Ele tem sofrido muito com um tumor no cérebro. Vamos orar em favor do Joubert. A irmã Rogéria pede por sua amiga Eli, que perdeu o seu filho. Não temos aqui mais informações a respeito disso, sobre se era pessoa pequena ou não, se foi Covid ou não, mas não importa. O que importa é que a Eli, né, amiga da Rogéria, está de luto. Nós vamos, aliás, é seu filho mesmo, pela morte do seu filho. Nós vamos orar. Peço também que os irmãos estejam orando pela Rita, aquela senhora que estava internada em São Gonçalo, cujo esposo veio a óbito, muito amigo, considerava um irmão, o Carlos, e a Rita estava no mesmo hospital, mas tem melhorado, graças a Deus. Nós pedimos que os irmãos continuem a orar por essas pessoas. Vamos orar por aqueles que estão sofrendo, pelos enlutados. É muito, muito ruim a dor da enfermidade, a incapacidade, mas nós temos que lembrar também de outras coisas.
sempre nas nossas orações. Eu estava orando ontem com a minha esposa, e estava orando, foi ontem, eu acho, hoje pela manhã, agora eu não lembro quando foi que eu fiz o pedido, sobre os nossos familiares, né? A bênção de Deus sobre os nossos familiares, nossos amigos, nossos irmãos. Os dias são muito maus. A cada dia que passa, o inimigo tem afrontado mais e mais o povo de Deus. É uma guerra terrível, uma guerra já vencida por Cristo, mas onde nós somos parte integrante desta guerra. E o nosso papel é orar, é buscar santidade, é buscar estar na presença do Senhor e testemunhar do seu poder em nossa vida. Então vamos orar mais uma vez, né? O Salmo 116, Salmo 116, os versos de 1 a 8, né? Diz assim: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. O Senhor, ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, e invocá-lo-ei enquanto eu viver. É uma pena, é lamentável que muitas pessoas deixam de fazer isto e perdem essa grande bênção em sua vida. Mas você que está aí, ou você que há de me ouvir e acompanhar posteriormente, não abra mão dessa grande bênção. Vamos orar? Senhor, nosso amado e glorioso Deus, temos a certeza plena, de acordo com a revelação da Tua palavra, que Tu não tens prazer na morte do ímpio, muito menos na morte daqueles que são Teus filhos. Tu não tens prazer no sofrimento das pessoas. Quando 10 homens te rogaram, na pessoa de Cristo, pela cura da lepra, o Senhor curou a todos. E o Senhor sabia que 9 deles não o honrariam com gratidão. Mas o Senhor os curou. O Senhor curou milhares de pessoas durante a estadia aqui na terra, na pessoa de teu Filho Jesus. E temos certeza que nem todos eram realmente teus filhos e servos fiéis do Senhor. Tu alimentaste uma multidão de milhares e milhares de pessoas. É praticamente impossível acreditarmos que todos eram homens e mulheres convertidos e adoradores verdadeiros. Porque tu não és um Deus sectarista, nem que seleciona para estar junto de ti apenas aqueles que são teus. Tu distribuis as tuas bênçãos sobre todos. A tua palavra diz que tu derramas tuas bênçãos sobre todos os seres humanos. Bênçãos comuns, o sol vem para todos, todos têm oportunidade. Portanto, o Senhor não tem prazer no sofrimento de ninguém, porque tu criaste a cada um de nós. E o Senhor, certamente, não foi o Senhor quem trouxe miséria sobre nós, fomos nós mesmos. Na pessoa de Adão, na pessoa da tua filha Eva,
e de Caim, e o mal vem perpetrando suas ações desde aquela época. Mas o Senhor não se agrada disso, tanto é que tu cobriste a vergonha e o pecado dos nossos primeiros pais e enviaste o Senhor Jesus para cuidar de nós e nos livrar de nossos pecados e nossos erros, nossas enfermidades. E a tua palavra diz que ele veio para dar vista aos cegos. Isso tem um aspecto espiritual e também físico, material. Tu vieste restaurar as pessoas, levantar os caídos, curar os leprosos. Todas essas coisas têm um aspecto espiritual, mas também físico e material. Tu não tens prazer na tristeza dos homens, pois o Senhor providenciou que a água fosse transformada em vinho para que aquela alegria de todas aquelas pessoas não acabasse. Tu és assim. Então nós te rogamos que visite os enfermos que citamos aqui. Que visites, ó Deus, cada um dos teus filhos que nesse momento estão precisando de sustentação física, moral e espiritual. Nós cremos na tua misericórdia e na tua graça e naquilo que o salmista declarou aqui, que o Senhor está inclinado, se inclina para nos ouvir e nos atender, assim como Salomão falou em sua oração na segunda carta, no segundo livro das Crônicas, dizendo que o Senhor está com os braços estendidos para nos abençoar, os ouvidos atentos para ouvir a nossa oração, com os olhos atentos para ver as nossas mazelas, como viste, Senhor, as mazelas do teu povo no Egito. Ó Deus amado, nós te rogamos que tragas cura sobre o teu povo. Abençoa, rogamos-te, as nossas autoridades. Coloca coração de carne naqueles que estiverem sendo conduzidos por um coração de pedra. Afasta a obra maligna do nosso meio. Sustenta a nossa igreja. Em especial te rogamos por nossa igreja, a qual pertencemos aqui em Maricá. Cuida, Senhor, de cada um dos líderes, presbíteros, diáconos, professores, líderes das sociedades. Permita-nos, ó Deus, viver de maneira a agradar o Senhor, mesmo com todas as dificuldades que possamos enfrentar, que o teu Espírito seja o bálsamo, o teu Espírito seja a unção que precisamos para dar continuidade a esta obra que o Senhor colocou em nossas mãos. Dá-nos força, permita-nos, ó Deus, e estar diante do Senhor para realizar a tua obra. Nós choramos em favor daqueles que estão chegando, da Verna, da Thalia, do Wellington, com sua esposa e seu filhinho, pessoas que estão se agregando a nós. Abençoa os teus filhos, para que possam, ó Deus, usufruir das tuas bênçãos juntamente conosco. Que eles sejam fortalecidos por nós e pelo teu Espírito Santo, e que venham nos fortalecer também com a sua vida. Nós choramos em favor do estudo que vamos ministrar. Que seja, ó Deus, uma ministração tua e não do ser humano, não do homem, para que o Senhor cresça e que nós fiquemos no lugar em que precisamos ficar, que o Senhor nos colocou. É no nome de Cristo Jesus que nós choramos, certos da tua bênção e agradecidos, hoje e sempre. Amém. Amém. Que bom. Meus amados e queridos irmãos, existe uma diferença, no meu ponto de vista, né, claro, entre o sermão que se prega no culto, né, público e o estudo que nós paramos para fazer em cima da Bíblia. No estudo que nós paramos para fazer, nós não podemos minimizar aquilo que estamos considerando. Não que façamos isto no culto. O culto é mais uma elocução, não é? Onde nós temos um padrão
e sistematizado, e ali nós declaramos aquela palavra que o Senhor colocou em nosso coração. No estudo bíblico também, é claro. Só que o estudo bíblico nós precisamos parar um pouco para analisar com calma, numa interatividade, o que não é possível fazer aqui, mas nós não podemos perder o foco do estudo bíblico. E essa interatividade entre o preletor e a plateia. Eu tenho certeza absoluta que o estudo de hoje não termina hoje, só na outra semana. Então você pode anotar as coisas que você quiser tirar dúvida, não é? Aquelas dúvidas que você tiver, anote, para que na outra semana nós possamos trabalhar isso. E também aqui, veja bem, aqui também, nesse instrumento, se você não entender alguma coisa e precisar de uma explicação mais detalhada, nada impede que você faça isso. Essa interatividade pode acontecer. É um estudo bíblico. Por que eu estou falando tudo isso? Porque o estudo bíblico, ele carece de fundamento constante, escriturístico. No sermão, esse fundamento vem pelo conhecimento do pregador, não é? Bem abalizado, então ele fundamenta com suas próprias palavras e dentro de um tempo diferenciado. No estudo bíblico, não é? Nós podemos passear, essa que é a verdade, pela Bíblia com mais largueza. Por exemplo, o tema que eu coloquei no nosso estudo, que começa hoje, é o seguinte: exercite a sua visão espiritual. Esse é o tema. Exercite a sua visão espiritual. No livro de Números, vejam bem, no livro de Números, capítulo 13, ok? Os versos de 1 a 3, Números 13, versos de 1 a 3, nós lemos o seguinte: disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. 12 homens. Os famosos 12 espias. Homens valorosos, príncipes, que foram espiar a terra de Canaã. No versículo 25, no mesmo capítulo, versículo 25, até o versículo 33, nós temos o relatório desses homens que voltaram depois de 40 dias. Durante 40 dias eles se infiltraram na terra de Canaã, observaram tudo, observaram uma coisa que não é que eu fui acreditar, mas eu fui visualizar muito tempo depois. Eles viram homens carregando cacho de uva tão grande que precisava de 2 homens para carregar. Realmente a gente fica assim meio incrédulo com esse tipo de narrativa por não conhecer a realidade. A gente crê pela fé, mas a gente fica assim um pouco, puxa vida, um cacho de uva, a gente está acostumado a ver um cacho de uva no tamanho de uma mão ou mais um pouco, né? Um cacho de uva para 2 homens carregarem. Só que eu vi isso. Deus me deu a bênção de ver que, me parece que foi lá em Israel, que
cultivaram um cacho de uva, vários cachos de uva, tão grande, mas tão grande, irmãos, que não dava para um homem só carregar, não. Tinha que ser 2 ou 3. Eu vi isso. Ninguém me contou, não li isso em lugar nenhum. Já tinha lido na Bíblia. Então, uma terra, a expressão uma terra que mana leite e mel, tá? Significa uma terra produtiva, uma terra rica, uma terra maravilhosa, parecida com aquilo que Pero Vaz Caminha falou para o rei Dom Manuel quando esteve aqui no Brasil. Uns 3 meses depois ele enviou uma carta ao rei dizendo: Dom Rei El Manuel, aqui nessa terra, com boa vontade, se quiser, plantando o que se planta, dá. Mais ou menos assim. Mas lá era essa terra desse jeito. E até hoje nosso país é maravilhoso, é uma terra que mana leite e mel. 40 dias depois eles voltaram. Aí começaram a contar as coisas, não é? E, então diz aqui o texto, caminharam, só pegar o óculos aqui, caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: nós fomos à terra que nos enviaste e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nesta terra é um povo poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. E também vimos ali os filhos de Anak. Filhos de Anak, caso você não saiba, eram gigantes. Os Enaquins eram homens enormes, 2 metros e mais de altura, assim parecido com aquele gigante Golias. Eram homens assim. Então eram homens temidos, porque eram homens muito grandes. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Uma narrativa derrotista, uma narrativa que, ao invés de trazer alento e incentivo, estava apavorando o povo. Nesse momento, Caleb, que tinha autoridade sobre o povo, fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Vejam, irmãos, 2 visões totalmente diferentes. A narrativa era uma só. Impunha medo, terror para alguns. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado. Rejeitaram, infamaram, amaldiçoaram e renegaram. A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também o éramos aos seus olhos. Que narrativa derrotista desses homens. Mas Caleb e Josué tiveram uma visão totalmente diferente. Totalmente diferente. Tanto é que no capítulo 14, versos 1 em diante, diz assim: levantou-se, pois,
aconteceu uma sedição do povo. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou naquela noite. Nesse momento, eu não vou ler o texto todo, nesse momento, eles inclusive solicitaram um capitão, disseram que queriam um capitão para liderá-los, sabe para quê? Para voltar ao Egito. Dá para entender um negócio desse? É incrível isso, incrível, né? E reclamaram, por que nós devíamos já ter morrido no Egito, ou até nesse deserto. E Deus nos traz a esta terra para cairmos diante da espada, para que nossas mulheres, nossas crianças sejam por presa. Não nos seria melhor voltar para o Egito? Olha que turma doida essa, viu? E diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Ô, miséria, tem muita gente assim. Muita gente que diante de algumas dificuldades, do pavor que o inimigo põe na mente e no coração das pessoas, elas preferem voltar às suas mazelas anteriores, à sua desgraça, à sua miséria. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação. E aí, nesse momento, Josué, o filho de Num, o sucessor de Moisés, e Caleb, que era filho de Jefoné, dentre aqueles que espiaram a terra, rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra é boa. A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Olha que visão extraordinária. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará, terra que manda leite e mel. Então era necessário que Deus se agradasse da fé deles, do culto deles, da adoração deles. Josué e Caleb disseram ao povo, tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porque como pão os poderemos comer, devorar. Vamos devorá-lo como se fossem pães. Que fé extraordinária, que visão maravilhosa de Josué e Caleb. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, toda a congregação, sabe o que fez? Resolveu apedrejar Josué e Caleb. Vamos apedrejar, vamos matar esses caras. Eles não sabem o que estão falando. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés, até quando me provocará esse povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei, e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Aí veio o castigo, aí depois a intercessão de Moisés. Bom, vamos parar por aí. Ok? Vamos parar por aqui. O tema é exercite a sua visão espiritual. Faça como Josué e Caleb e outros que eu vou citar aqui. Ok? Exercite sua visão espiritual. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não sei quantos de vocês têm o problema que eu vou citar agora. Os problemas mais comuns que nós temos na nossa visão, são 7 problemas. Temos 7 problemas básicos. Nós temos a hipermetropia. O que é a hipermetropia? É a dificuldade que nós temos de enxergar objetos de perto. E normalmente começa cedo, em criança. Com 2 anos de idade, já hipermetropia já se manifesta. É uma dificuldade de enxergar mesmo objetos de perto. Você não enxerga. Nós temos
a astenopia. Astenopia. O que é a astenopia? Isso é importante para o estudo que nós vamos falando, hein? Presta atenção. Astenopia é o lacrimejamento, a dor nos olhos, inclui aí também secura e cefaleia, né? Por causa de relaxamento do nervo óptico e das musculaturas que envolvem o olho. Aí gera a astenopia. A catarata. A catarata é aquela famosa mancha branca, não é? Aquela como se fosse uma linha branca, gelatinosa e tal, ali no cristalino, por ali, e que impede que a gente enxergue com naturalidade, a visão fica borrada, né? Mas ela é curada através, hoje, com muita facilidade, através de cirurgia, principalmente cirurgia a laser. Nós temos a miopia. A miopia é a dificuldade de enxergar, eu estou falando em linhas gerais, não sou médico, nem oftalmologista. A dificuldade para enxergar distante, coisas distantes, é a miopia, ok? Nós temos uma outra enfermidade no olho, que é chamada presbiopia. Inclusive, né, entre nós, os pastores, os presbíteros, existe uma brincadeira que a gente faz, que isso é doença de presbítero. Presbiopia, né? Mas na verdade é um problema que surge depois dos 40 anos. Alguns vão até mais, 40, 42, 44. O meu problema começou com 45, minha presbiopia, que é aquela dificuldade de enxergar com nitidez perto. Daí a gente brinca que o sujeito o braço está encolhendo, aí ele fica esticando o braço para enxergar. É a presbiopia, né? Enxerga para longe. Isso é devido ao relaxamento do músculo, de uma musculatura no olho. Interessante é que depois de uma certa idade, este nervo, né, na verdade um nervo, ele começa a encruar, a endurecer. Porque antes, para poder enxergar de perto, nós contraímos esse nervo. Né? Contraímos e ele endurece e a gente enxerga. Quando ele relaxa, a gente perde essa capacidade. Quando a gente envelhece, aí o nervo encroa, endurece. Aí a gente volta a enxergar para perto, na maioria das vezes. O meu sogro, com 80 anos, lia bula de remédio sem óculos, por causa desse efeito presbiótico, né? Da presbiopia. A maioria de nós tem isso aí, não tem como fugir. Depois dos 40, 42, 45, todo mundo tem que usar óculos para perto. Nós temos também o estrabismo. O estrabismo é quando o olho perde o foco, né? Você não consegue focar, porque o globo ocular, não o globo ocular, mas nossa capacidade de visão se une assim, né? E a gente acaba perdendo o foco. Você perde o foco, né? E desfoca a imagem. O glaucoma é originado pela alta da pressão ocular. Isso é um problema grave, leva à cegueira também. O glaucoma não tratado leva também à cegueira, né? É claro que assim como os problemas da diabetes ou do diabetes, né, por falta de glicose nos nervos ópticos, a vista sofre degeneração, tá? E leva também à cegueira. É um negócio sério isso aí. Ok? Mas aí já é um problema de falta de glicose no nervo óptico, porque é necessário, né? Os nervos precisam da glicose, que não chega lá, vai para o sangue, porque não tem como ela não se associa às células, às células nervosas e tal. Como eu disse, eu não sou oftalmologista, estou
explicando de forma bem popular. O astigmatismo já é decorrente de uma curvatura anormal do olho, uma curvatura, uma deformidade na curvatura do olho. Então, vejam, irmãos, que todos esses problemas de visão resultam numa situação. Sabe qual é? Você não enxerga direito. É simples assim. E são vários problemas que acabam afetando a capacidade de enxergar. E é interessante que existem exercícios, além de remédio, existem exercícios que podem ser feitos para a cura da grande maioria desses problemas aqui. Correção com óculos, né, com lentes, correção com remédios. Por exemplo, eu tomo um remédio chamado luteína com zeaxantina, ou zeaxantina, tanto faz. Esse remédio, ele ajuda a resolver vários problemas na visão. Eu não estou receitando para ninguém, não. Procura o oftalmologista. Chama-se luteína com zeaxantina. O ideal é que a luteína, que eles vendem por aí na farmácia, tem 5 miligramas de luteína. Na verdade, o ideal é que se consuma por dia 15 miligramas. Bom, mas, como eu disse, não sou médico nem oftalmologista. Mas eu tomo, uso óculos para perto, o que, aliás, está diminuindo. Eu estou lendo tudo aqui sem óculos, Bíblia, tudo, graças a Deus. Sinal que meu olho está encroando, eu já estou podendo enxergar melhor para perto. Você vai pensar assim, por que o pastor está falando tudo isso? Como eu disse, é um estudo bíblico e eu quero fundamentar muito bem a tese e a exposição da matéria. E eu vou relembrar o tema. Exercite a sua visão espiritual. Você pode acrescentar aí, cuide da sua visão espiritual. Mas eu prefiro a palavra exercitar, porque no nosso caso, da visão espiritual, tem que ser um exercício mesmo. Tem que ser um exercício. E eu vou mostrar para os irmãos por que exercitar a visão espiritual. Eu vou dizer para você. Tem muito crente, tem muita gente nas igrejas, muito cristão, que se sente derrotado, que se sente um zero à esquerda, que se sente deslocado, que não se sente abençoado. Estão percebendo? Há muita gente assim. Há muita gente que está desestimulado, se sente desestimulado. Há muita gente que está caminhando a passos largos para a falta da fé, da esperança, da bênção. São pessoas que não exercitam sua visão espiritual. Nós já ouvimos falar de vários casos de líderes de igreja que cometeram suicídio. Eu cuidei de um irmão em Minas durante um tempo, eu era pastor da sua família, cuidei, melhor dizendo, eu acompanhei a situação desse homem que chegou num ponto de depressão, uma coisa horrível. E ele não conseguia enxergar além daquele problema dele. Não é isso que eu estou falando. Nós, nesse período de pandemia, principalmente, nós não podemos enxergar o vírus apenas. Nós não podemos enxergar apenas a questão política ou a CPI, por mais certa ou errada que esteja, quem quer que seja, eu não estou pensando nisso. Estou pensando em que nosso foco, nós temos que enxergar além dessas coisas. Jesus, na sua oração sacerdotal, João 17, ele diz assim: Pai,
não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do mal. Eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Então nossa visão não é uma visão horizontal, tem que ser uma visão vertical, daqui para cima. Porque se nós olharmos apenas horizontalmente, nós só vamos ver os males, as doenças, os desmandos, desvarios, os desvios morais, né? A imoralidade, os desvios sociais. Tá? Eu tenho um amigo, ele estava morando no Espírito Santo e disse que ia mudar de lá. Não sei se já mudou. Ele ligou para mim e disse assim: Pastor Ronaldo, vou mostrar uma coisa para o senhor. Aí ele mostrou a parede da casa dele na sala. O senhor está vendo alguma coisa aqui estranha? Eu falei: não. O senhor viu televisão aqui? Eu disse: não. Pois é, eu peguei minha televisão, embalei num papelão e botei embaixo da cama. Enquanto durar essa situação toda, eu não assisto, não quero ver. Porque eu ligo a televisão, fico deprimido e com essa visão terrível de tudo que está acontecendo. Mas será que é necessário que você deixe de assistir um jornal para que a sua visão seja uma visão correta? Não, eu acredito, falei com ele: rapaz, você tem que ter a força, de ver o crime, ver o desmando, ver a imoralidade, ver a podridão em alguma área que seja social, problema espiritual, e você se manter incólume, se manter acima dessas coisas. Assim como Ló vivia em Sodoma, toda a Sodoma era pervertida, mas Ló vivia ali com sua esposa e suas filhas. E se mantinha. Jó se manteve justo, se manteve sóbrio, se manteve equilibrado e, é claro, que vivia entre homens imperfeitos também. Então vamos voltar aqui ao seguinte: por que devemos exercitar nossa visão espiritual? E o que é exercitar a visão espiritual? É olhar além. Você não é daqui, meu irmão. Você está aí, você não vai demorar muito, você vai acabar. Você vai morrer. Não vai demorar muito. Não vai demorar muito, não. Jesus vai voltar. Entendeu? Sua casa vai ficar aí, seu dinheiro. A sua saúde vai se embora, não vai demorar muito. Porque se você não perder a saúde, você não vai morrer nunca. Só se for um atropelado ou assassinado. De qualquer maneira, as coisas acabam. Tudo acaba. E tudo acaba. Então, não adianta, você não vai ficar para semente. Você tem que ter uma visão correta espiritual. Então, vamos lá. Primeira coisa, em Atos capítulo 9, verso 31, o texto diz assim: e a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Se você já deve ter lido esse texto, se você já leu esse texto, você vai lembrar que é isso. E caminhando, no temor do Senhor, no conforto do Espírito Santo, crescia em número. A igreja, na verdade, tinha paz. Se você olhar para a corrupção do meio político, quando há, se você olhar para os assassinatos, olhar para Lázaro Barbosa, se você olhar para os desmandos e desvios morais, você sabe muito bem quais são. Se você olhar para as dificuldades do país, da cidade, ou até mesmo para os problemas da sua igreja, que você entende que não deveria existir, mas existe porque você é homem, mulher, ser humano, e eu também sou um ser humano. Se você ficar olhando apenas para essas coisas, você não vai ter paz. Você não vai ter paz. E é o que o diabo quer. O inimigo quer roubar a nossa paz. Por isso que Jesus disse: eu vos trago a paz. Eu vos dou a paz. Não como o mundo a dá. Porque o mundo não tem paz para dar.
Então foi um jogo de palavras de Jesus. Eu não dou a paz que o mundo oferece, que é uma paz falsa. Eu dou a verdadeira paz. Eu me lembro daquela ilustração, daquele concurso que houve. Vocês devem conhecer essa ilustração, mas eu vou repetir. É bom lembrar. Um concurso para pintores que pintassem um quadro mostrando a paz. Aí, 3 finalistas. Um representou um lago plácido, calmo, tranquilo, aquela coisa linda, as montanhas em volta, aquela coisa linda. O outro representou uma pradaria com um prado bonito, com flores, coisa muito linda, aquela grama linda, bonita e tal, e aquelas nuvenzinhas lá no final, aquela coisa que indicava um estado de paz. O outro pintor pintou uma cascata, pintou uma catarata, né? Como as cataratas do Niágara ou as cataratas do Iguaçu, né? A famosa Niagara Falls, e pintou um ramo fininho, um galho saindo do meio da catarata, da cascata, e um pássaro pousado ali em um ninho. Ele fez um ninho ali. E ele ganhou o concurso. E as pessoas perguntaram por quê, porque aquilo ali era absurdo. E a explicação foi a seguinte: o pássaro estava em verdadeira paz, porque ele sabia que se o galho quebrasse, bastava ele bater as asas e ir embora. Ele sabia que se a catarata lá quebrasse o galho, ele não sofreria nada. O pássaro estava tranquilo, estava em paz, no meio de toda aquela situação difícil, atribulada. Quem já foi nas cataratas do Iguaçu tem uma noção, eu já fui lá, né? Uma vez fui ao Paraguai, passei por lá. Quem já viu, ou mesmo uma cachoeira, sabe, pode imaginar essa situação. Mas o pássaro estava em paz. A verdadeira paz é aquela sensação que você tem realmente de que não importa o que aconteça, você estará salvo. Não importa o que aconteça, você estará em paz. Porque a sua paz, a minha paz, não vai depender da aparente tranquilidade, dos aparentes benefícios que temos. Eu não vou estar em paz apenas se eu tiver dinheiro no banco. Eu tenho que estar em paz sabendo que o meu Senhor me sustentará. Eu não posso estar em paz apenas se eu não tiver nenhuma enfermidade. Eu preciso estar em paz sabendo que mesmo que eu tenha uma enfermidade, o Senhor me curará. Essa é a verdadeira paz. Ok? Então, por que exercitar a visão espiritual? Enxergar aquilo que ninguém está enxergando. Ver aquilo que a maioria não está vendo. Porque esse exercício nos traz paz. Eu não sei o que você está passando hoje aí. Tomara que não esteja passando nada de errado. Mas se você estiver passando por algum problema, exercite a sua visão espiritual. Olhe além. Olhe para frente. Olhe além das circunstâncias. Por quê? Você vai ficar em paz. Porque isso vai revelar a sua plena confiança no Deus da paz. Segunda coisa, deixa eu só conferir aqui a hora, porque vira aquele relógio. É porque no celular aqui eu não estou com horário, mas são 8h30. Né? São 8h30. Vamos continuar. Outra razão pela qual você precisa exercitar a sua visão espiritual. Porque ela traz, bem na direção do que nós falamos antes, uma outra palavra, ela traz confiança. Ela traz plena confiança. Quando você enxerga, quando você exercita a visão espiritual, aquela visão que não depende das circunstâncias, não é?
quando você passa a não depender daquilo que, como está lá em Hebreus, quando você passa a não se preocupar com as circunstâncias, você cria confiança em seu coração, na sua mente. Jesus, e isso é uma coisa reservada aos filhos de Deus. Jesus, uma vez, foi questionado pelos apóstolos, pelos discípulos, que disseram assim: Senhor, por que o Senhor fala por parábolas? Está lá em Marcos, capítulo 4, verso 12, e Jesus diz assim: é porque as minhas revelações especiais, elas são para vocês só. Mas quando aquele que não é o meu filho legítimo está perto, eu falo por parábola, porque eles vão ouvir, eles vão ver, mas não vão entender nada. Só vocês vão entender. O ímpio não consegue ver. É uma questão que está em Isaías 44, verso 18. Deixa eu só explicar isso para você. Em Isaías capítulo 44, verso 18, o Senhor fala com Isaías exatamente isso. Por causa da idolatria do povo, o Senhor cegou a visão espiritual deles. E Deus fala para Isaías: olha, eles vão ouvir, eles vão ver, mas não vão entender. Vão ficar como cegos, porque são idólatras. Então é necessário que nós exercitemos a nossa visão espiritual para que a confiança que nós temos no poder de Deus não se esvaia. Não se esvaia de nossa vida. Então, você tem paz porque você tem certeza de que as coisas não são como parecem. As coisas são como Deus determina. Você fica em paz. O que é que diz o Salmo? Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então você fica em paz. Não importa o que aconteça. Isso gera em você, gera em nós, confiança. E esta confiança nos agiganta. Esta confiança nos fortalece. Essa confiança nos faz entender pela fé os desígnios de Deus. Certo? José passou por isso. Ele teve um sonho. Dois sonhos. E depois disso, José enfrentou problemas seríssimos. Mas ele nunca perdeu a confiança. Assim como Daniel, assim como Sadraque, Mesaque, Abednego, nunca perderam a confiança. Paulo nunca perdeu a confiança. Porque eles enxergavam além. Eles exercitaram a sua visão espiritual. Então, meu irmão, minha irmã, preste atenção. Você está vendo o quê? Enfermidade? Doença? Você está vendo materialmente o quê? Problemas de relacionamento com o esposo, com a esposa, com os filhos, com o patrão, com o amigo, com o irmão em Cristo. Você está vendo isso? Exercite a sua visão espiritual. Não é isso que está acontecendo. Por trás disso existe uma guerra maligna, tentando tirar a sua paz, tentando fazê-lo desacreditar ou fazê-la desacreditar da bênção de Deus na sua vida. Olhe para o alto, não olhe para o lado, não. Olhe para Cristo, olhe para Deus. Exercite uma visão espiritual. Certo? Faça como Eliseu. Eliseu, no segundo livro dos Reis, capítulo 6. Segundo livro dos Reis, capítulo 6. Narra-se ali uma história. Eu vou sintetizar para você, ok? No segundo livro dos Reis,
o capítulo 6. A Síria queria invadir e destruir Israel. Aí o que foi que aconteceu? O rei sírio chamou uma turma e disse: olha, nós vamos destruir Israel. Vamos acampar em tal lugar assim, assim, assim. De lá a gente vai destruir aquele povo. Só que Eliseu foi ao rei de Israel e disse: ó, não vai em tal lugar, não se acampe em tal lugar, saia daí, porque o rei da Síria vai fazer uma emboscada para você aí. O rei de Israel entendeu, aceitou, saiu fora. Quando os sírios pensaram em destruir Israel, foram atacar, eles não estavam mais lá. Aí tudo bem, mas isso, diz o texto, não aconteceu nenhuma, nem duas vezes, foram várias vezes. Aí o rei sírio, o rei da Síria, chamou seus conselheiros e falou assim: eu quero saber quem é o espião que está indo ao rei de Israel contar o que a gente está fazendo, nosso projeto. Aí algumas pessoas lá falaram assim: isso aí não é nada disso não. É que lá existe um homem chamado Eliseu, e esse homem faz saber ao rei de Israel tudo o que o Senhor fala na sua câmara ou na sua recâmara. O Senhor fala no seu quarto, ele lá fica sabendo e ele conta para o rei de Israel. Aí o rei da Síria falou assim: caramba, mas vamos tentar uma estratégia diferente. Vamos fazer um ataque direto. Aí ele reuniu um pequeno exército lá e mandou para atacar Israel. Nesse meio tempo, quando eles deram por si, o moço que servia Eliseu chamou Eliseu e falou assim: meu senhor, estamos cercados pelos exércitos da Síria. Nós vamos morrer, porque eles são muitos, estão bem aparelhados e eles vão nos matar. Nós não temos escapatória. Aí aconteceu uma coisa extraordinária. Eliseu disse para ele assim: calma aí, meu filho, eu vou fazer uma oração. Aí Eliseu orou e falou: Senhor, abre os olhos desse moço. Olha, o moço não estava cego, ele estava de olho aberto. Mas Eliseu disse: abre os olhos espirituais. Abra os olhos desse moço, para que ele veja a verdade, a realidade. O que ele está vendo com olhos humanos. Um exército contra nós, que vão nos destruir, e não tem como a gente escapar, e isso aí é um terror maligno, terrível. Abre o olho dele, Senhor. Aí os olhos do moço, de Eliseu, foram abertos espiritualmente. E o que foi que ele viu? Ao redor de Eliseu, cavalos, carruagens, cavaleiros espirituais de fogo, E eram muitos. E então o moço disse, a Eliseu disse: meu filho, fica tranquilo, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aí Eliseu fez outra oração. Eliseu então orou e falou: Senhor, agora uma oração diferente, cega os olhos desses homens. É um negócio interessante essa história. E aí a cegueira caiu sobre todo o exército, todos os inimigos. Nisso o rei de Israel falou assim: meu senhor, para Eliseu, meu senhor, vamos feri-los, todos, vamos matar todos, estão cegos. Eliseu disse: não, de jeito nenhum. Você só vai matar aquele que você conquistar com a sua espada. Se você dominar e conquistar alguém, agora esses que eu orei e ficaram cegos, você não tem o direito de matar ninguém. Não vai matar ninguém, não. E o que a gente faz? Vamos levá-los para o arraial e vamos dar comida, pão, leite. Vamos dar alimento, vamos alimentar, vamos deixar eles descansarem. O rei de Israel não entendeu nada. Tá bom, era uma estratégia. E aí, aqueles homens comeram, descansaram, beberam, ficaram tão agradecidos. Aí Eliseu disse assim: agora vocês podem ir embora. E eles foram embora e no caminho recuperaram a visão.
Sabe qual foi o resultado? Nunca mais a Síria atacou Israel. Naquela época, naqueles tempos, os sírios nunca mais atacaram por respeito, por temor, porque viram o poder de Deus. Agora, o moço de Eliseu não viu a realidade, mas Eliseu, que era um homem espiritual, exercitava a visão espiritual, ele viu. E o que você prefere? Você prefere ser o moço de Eliseu ou prefere ser o Eliseu? Você prefere se apavorar com aquilo que está na sua frente, com aquilo que o inimigo põe na sua frente para destruir? Ou você prefere ficar tranquilo, confiante de que Deus é maior do que qualquer coisa e que está cuidando de você de acordo com os planos dele? E aí, qual é a sua opção? Eu prefiro não me apavorar com as ameaças dos homens, muitas vezes movidos pelo inimigo. Eu prefiro não me apavorar com as circunstâncias da enfermidade, com as circunstâncias da falta de alguma coisa no aspecto existencial, porque eu estou enxergando além. Eu não olho para essas coisas, eu olho para o meu Deus, o meu Senhor, que de forma maravilhosa levou vitória para o povo de Israel tantas vezes, sem falar naquela história dos 4 leprosos. O capitão lá em Samaria estava vendo a morte de todo mundo, o rei também. Mas Eliseu disse: amanhã, por essa hora, nós teremos fartura de comida. Eliseu estava vendo uma coisa. E os que não tinham fé e nem confiança estavam vendo outra. Mas quando você exercita a sua visão espiritual, isso gera em você confiança, não soberba, nem orgulho, mas confiança de que você tem um Deus, o único Deus, que cuida de você e que não vai lhe desamparar nunca. Os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra de todo o mal. Ok? Então, o exercício da visão espiritual traz paz. O exercício da visão espiritual traz confiança. O exercício da visão espiritual também nos garante vitória. Vitória é uma coisa que todo mundo gosta. Todo mundo gosta de vitória. Ninguém gosta de derrota. Quando a gente visualiza uma derrota, meu pai, é horrível. Quando o nosso time de futebol do Brasil, a seleção brasileira, né, levou aquela pancada de 7-1 da Alemanha, gente, o povo chorava. Ninguém gosta, porque é a seleção representando o povo. Perdeu fragorosamente. Que coisa horrível. Até hoje a gente lembra daquele negócio, dá vontade de chorar, né? Por menos apaixonado que sejamos por futebol. Os flamenguistas devem ter ficado muito chateados quando perderam para o Fluminense. Não é, Bonete? Bonete está me vendo aí, ó. Eu não sei se tem flamenguista me vendo. Não estou zombando do flamenguista, não. Do Flamengo, não. Porque o roto não pode rir do rasgado. O time pelo qual eu torço, ou torcia, que eu nem estou torcendo mais, o Vasco da Gama, é uma vergonha. Né? Uma vergonha. Mas é o Fluminense do Flamengo. Que coisa. Os flamenguistas devem ter ficado tristes. Mas quem ficou feliz? Os fluminenses, torcedores do Fluminense. Não é isso? Ganhou, todo mundo fica feliz. Perdeu, todo mundo fica triste. É assim, funciona. Mas e que tal você ter a certeza absoluta de que você é e será sempre um vencedor? O que a Bíblia diz? Em Cristo nós somos o quê? Mais que vencedores. Tem 2 histórias na Bíblia, tem muitas, mas duas histórias, tá? Que eu quero falar para você. A primeira é a história de Gideão. Gideão saiu para guerrear com 32 mil homens. 32 mil homens. Olha só, Deus falou para ele:
manda voltar aqueles que são covardes e fracos, que tem uma turma. E os cabras aceitaram. Tipo assim, eu vou embora porque eu sou um covarde, eu sou um fraco. Voltaram 10 mil homens fracos, covardes, que não tinham fibra. Ficaram 22 mil. Mas o exército inimigo era muito maior. E aí Deus falou assim, tem muita gente, 22 mil é muita gente. Vamos diminuir isso aí. Leva o povo para beber água na fonte lá, no lago, seja onde for. Todo aquele que pegar água com a mão e trouxer na boca, você separa. Aquele que lamber a água, você separa. Aí foram aqueles que levaram a mão à boca, 300. Separou. Aí aqueles que lamberam a água, Deus falou para Gideão, manda todo mundo para casa. Existe uma lógica aí. A lógica é a seguinte. Aquele que se largava todo as armas, largava tudo para poder abaixar e lamber a água, ele estava vulnerável, ele não estava precavido. Aquele que não tirou arma, não tirou armadura, não tirou nada, e meteu a mão na água e bebeu, aqui ele estava alerta. Esses alertas, Deus já havia escolhido, Deus separou. E foi com esses 300 homens que Deus deu a vitória contra os inimigos de Israel. 300 homens. Contra milhares e milhares e milhares. Se o exército de 32 mil homens já era bem menor do que o outro, quantos milhares de homens? 300 ganharam. 300 homens. Que coisa impressionante. Ou seja, quando nós temos a visão de Deus, quando nós temos a visão espiritual, não importa que seja 1 contra 1 milhão. Um vai ganhar a vitória desse 1, como foi a vitória dos 300. O outro caso foi de Josué, que nem ganhou também. E atravessou o Jordão e foi em Jericó. E lá em Jericó, o povo tocando trombeta e fazendo barulho. O que aconteceu? As muralhas caíram e eles venceram, foram vitoriosos. Tem várias narrativas de vitórias assim, mas de homens e mulheres que não tinham uma visão horizontal, tinham uma visão vertical. Eles tinham uma visão espiritual. É que nós precisamos ter. Você, meu irmão, você, minha irmã, não interessa quem seja seu inimigo. Não interessa quem venha contra você ou o que venha contra você. Não interessa. Se você tiver uma visão espiritual, consciência da proteção de Deus, consciência da filiação com Deus, você fica tranquilo. Fique tranquila. A vitória é sua. Ninguém vai poder derrotar você. A visão de Esther foi uma visão espiritual. Vamos orar. Vamos jejuar. E ela conseguiu uma vitória para a nação inteira. A nação inteira. Veja a visão de Ruth, a moabita. Enquanto sua cunhada, Orfa, voltou, teve uma visão, um tipo de visão. Ruth teve outra visão, teve uma visão espiritual. Disse, o teu Deus será o meu Deus. O teu povo será o meu povo. Assim como a visão de Raabe, a meretriz, lá na história de Josué, lá em Jericó. E o que foi que aconteceu? Esther venceu Naamã, aquele homem maldito. Esther conquistou a vitória para o seu povo todo, e todos aqueles que tinham armado a armadilha para matar o povo de Israel, todos eles morreram, principalmente o terrível, o maligno Naamã. E a vitória foi de quem? A vitória foi de Esther. E quando os inimigos de Daniel tentaram matá-lo jogando na cova dos leões,
Ele tinha uma visão espiritual. De quem foi a vitória? Nabucodonosor, os inimigos, os príncipes, os sátrapas ou de Daniel? Foi de Daniel. E quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram injustamente, lançados na fornalha de fogo, quem saiu vencedor? Seus inimigos ou ele? Ele. E os irmãos de José, quem saiu vencedor? José. E que vitória, hein? E que vitória extraordinária. Portanto, meu irmão, a visão espiritual nos garante vitória. Você não precisa se preocupar. Descansa. Vai dormir em paz. A vitória é sua. E aí, eu me lembrei agora aqui daquele samba que o Zeca Pagodinho canta, mas não foi ele que fez, foi um outro cara, eu esqueci o nome do cara, que diz assim: para aqueles que são os eleitos, não predestinados, a vitória demora, mas vem. O refrãozinho da música, me perdoe, eu vou aqui cantar um pouquinho do refrão, diz assim: a vitória demora, mas vem. A vitória demora, mas vem. É uma música interessante. O autor fala, durante a música, é um samba, sei lá o que é samba, música popular, sei lá. É uma música mundana. O camarada diz assim: para aqueles que são predestinados, olhem, meus irmãos, o que ele está dizendo. Um homem que, até onde eu saiba, não tem compromisso com o reino de Deus. Não tinha, não sei hoje. Para aqueles que são predestinados, a vitória demora, mas vem. Poxa, se um homem ímpio, ou um homem que não está comprometido com Deus, tem essa visão, por que você não tem? Por que muitos cristãos não têm? Por que muitos cristãos perdem esta visão de vitória em Cristo Jesus? Olha, eu estou monitorando aqui o meu relógio. Eu ainda tenho 4 partes do estudo. E eu não vou concluir agora. Eu falei para vocês que eu teria que ser uma coisa bem embasada. Eu só quero repetir hoje o que eu falei. Repetir os itens. Exercite a sua visão espiritual, pois ela vai trazer paz para você. Exercite a sua visão espiritual, pois ela vai lhe dar confiança. Exercite a sua visão espiritual, pois ela é garantia de vitória. Garantia de vitória. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida, e vida em abundância. Mude a sua visão, irmão. Se você não estiver com a visão boa, né? Mude a sua visão de material para a visão espiritual. Olhe com o coração, olhe com a fé. Não olhe com as vistas que tem presbiopia, que tem astigmatismo, que tem miopia, que tem estrabismo, que tem catarata. Não olhe com essa vista, não. Essa vista a terra há de comer um dia. Olhe com a vista do coração, a vista da fé. Olhe com a visão que Deus lhe deu pelo Espírito Santo, que habita em você. Olhe assim. Olhe dessa maneira para ter paz, confiança e certeza da vitória em Cristo Jesus. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai lhe fortalecer para que você mude a sua visão. É muito difícil o mundo que estamos vivendo. Para todo lado que nós olhamos, nós vemos coisas horríveis acontecendo que desagradam o coração de Deus e, por conseguinte, desagradam o nosso coração. Mas nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Glorificado seja o nome de nosso Deus. A Ele toda a honra e toda a glória, porque nós não somos deste mundo. Estamos aqui para cumprir uma missão de glorificar o nome de Deus, levar o Evangelho às pessoas. Hoje eu estava ouvindo um programa no rádio, onde um
um homem que fala sobre etimologia das palavras, perguntaram para ele o que significava a palavra religião. Então ele deu lá algumas definições e tal, falou sobre aquilo que nós já conhecemos, né? Que vem do latim religare, significa religar, e a tônica da palavra religião é religar o homem com a divindade, ou com os princípios de uma filosofia religiosa. Nós entendemos que, por religião, nós entendemos o seguinte: é a religação do homem com Deus. O homem foi desligado e, através da religião, cumprimento das ordenanças, a fé nos dogmas que Deus determinou para nós, nós religamos com Ele por intermédio de Cristo, seu Filho, pela fé. E ali ele estava falando também que existe um dicionário muito antigo que diz que pode ser também, a religião pode ter vindo da palavra reler, uma releitura. Existe uma leitura, não é, humana dentro do nosso campo, mas a palavra religião significa uma releitura, uma leitura com princípios superiores, não com os princípios mundanos, imediatos. Aqui não. A palavra religião, então, teria também esta acepção em sua origem, ou seja, releitura, uma releitura da nossa situação como seres humanos, dos nossos princípios morais, espirituais, sociais. Vamos fazer uma releitura. Isso é religião. Já estamos religados com o Senhor por Cristo e em Cristo, mas nos falta fazer uma releitura de nossas vidas, de nossos princípios. Não basta eu dizer eu sou cristão, eu tenho que... eu estou cristão, não basta, tem que ser eu sou cristão. Não basta apenas dizer também eu sou cristão, é necessário que estejamos de acordo com aquilo que o cristianismo determina para nós, nos dando uma visão espiritual que precisa ser exercitada para nos dar fé, produzir em nós confiança inabalável diante de Deus, confirmando a nossa vitória dia a dia sobre o inimigo de nossas almas, em Cristo Jesus. Que Deus o abençoe. Convide alguém para a conclusão desse estudo na próxima quinta-feira. Fale com alguém, né? Você divulgue isso aí, o vídeo, ok? E convide pessoas para estarem conosco na próxima quinta-feira, né? Se não me falha a memória, dia 15. No dia 15, se não me falha a memória. Porque sábado é 17, sexta é 16, então dia 15. Ok? Bom, eu quero encerrar aqui agradecendo ao nosso irmão Silas. Ô Silas, lá de Ipatinga. Meu irmão, que saudade, né? Puxa vida, que bom. Quando penso em Ipatinga, eu lembro logo de Laí, lembro daquela turma toda, da Kelly, da Keila e de você, né? Eu lembro de todos vocês, e Cristóvão e Catulino e essa galera toda. Gente, que saudade. Deus há de me permitir fazer uma visita o mais breve possível quando terminar essa pandemia, aí na minha amada Ipatinga. Silas, um grande abraço. Não é? E o meu primo, pastor Edmilson, meu querido, obrigado por sua presença conosco, e a você que há de nos assistir, né? Querendo Deus, permitindo que você assista esse vídeo, um grande abraço. Deus o abençoe, esteja conosco no próximo dia 15, na conclusão desse estudo bíblico sobre a visão espiritual, ok? Eu quero lembrar aos irmãos e aqueles que forem participar conosco que o nosso culto vespertino aos domingos retornou
para as 19 horas, ok? Ainda não estamos atendendo na escola dominical, porque estamos ainda dando uma reforma nas salas, preparando as salas, que ficou muito tempo parado, né? A EBD, mas nós vamos retomar o mais breve possível, com a graça de Deus. Queremos também agradecer a Deus, porque mesmo nessa pandemia, o Senhor enviou 5 pessoas para a nossa igreja e que nós já temos assim uma interatividade muito gostosa. É a Vera, sua filha, Thalia, mora ali próximo da gente, e o Wellington, com sua esposa e seu filho, vieram de Cariacica, né? São cristãos presbiterianos, e ele foi transferido aqui para a região, vai ficar um bom tempo conosco, são muito bem-vindos, e Deus tem nos abençoado assim, trazendo pessoas para nos abençoar e para que nós as abençoemos com a nossa vida cristã, ok? Vamos nos unir nesta visão espiritual para a glória de Deus e para a nossa bênção, ok? Bom, terça-feira, no domingo, 9 horas da manhã, a nossa escola dominical através do Team Link, domingo através do YouTube, o culto vespertino às 19 horas, ok? Na terça-feira às 17 horas, através do Team Link, novamente, reunião de oração, tem sido uma grande bênção, né? E no próximo dia 15, eu acho, ou no outro, o presbítero Inácio disse que uma pessoa, né, que vai ser uma grande surpresa para a igreja, uma pessoa dirigindo o trabalho, ok? E na quinta-feira, dia 15, estaremos novamente aqui para a glória de Deus às 19h30. Amém? Acredito que nós podemos agora... Sim, estou sendo lembrado aqui de que o nosso culto no domingo será presencial e transmitido pelo YouTube. Eu havia dito só transmitido pelo YouTube, mas a contra-regra aqui já me alertou de que o culto é presencial e você não precisa agendar, ok? Domingo, culto vespertino, estaremos aí recebendo o irmão Abdiel, que está morando agora em São Paulo, e vai trazer uma turma com ele, algumas pessoas, para visitar o trabalho no domingo, o pastor Éden, com seus filhos todos, sua esposa, o Abdiel com a esposa, filho também, enfim, vai ser uma grande festa no domingo, dia 18. Não, desculpe, agora, no dia 10, 11, dia 11, ok? Agora é dia 11. Vamos orar então, encerrando assim o nosso trabalho desta noite e recebendo a bênção do Senhor nesse momento, ok? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos, porque através do Teu Espírito Santo, o Senhor tem colocado uma visão diferenciada na vida dos Teus filhos. Obrigado pela visão espiritual que o Senhor tem colocado em nosso espírito, colocado em nós. E obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos permitido exercitar esta visão, inclusive através das experiências que o Senhor tem permitido em nossas vidas. O Senhor tem confirmado conosco, com os teus filhos, que o exercício da visão espiritual é uma grande bênção e que nós não podemos abandonar. Rogamos, ó Deus, que continues assim a nos orientar e dirigir. Dá-nos uma noite de descanso, dá-nos uma noite de paz, dá-nos uma noite, ó Deus, protegidos por Ti, porque mesmo dormindo, o inimigo não descansa e tenta, ó Deus, contra a nossa vida. Protege-nos, te rogamos. Dá-nos um amanhecer tranquilo e um restante de dias que estão em Tuas mãos, abençoados. É a oração que Te fazemos, agradecidos e certos da Tua bênção. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, o nosso único e eterno Pai, e as consolações benditas do Espírito Santo, sejam sobre todos vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus permaneça, desde agora
e para todos sempre. Amém. Amém. Tenham todos uma boa noite e curtam com muita alegria no coração uma visão espiritual cada vez mais apropriada para a sua felicidade. Não só espiritual, mas aqui e agora também. Amém? Uma boa noite para todos.